A terceira temporada do Fórum Brasil, com o apoio do Sebrae, já começou e realiza diversos encontros nas principais cidades históricas de interesse cultural do país. Com o apoio do Governo do Estado, da Prefeitura e da Câmara Municipal, está realizando a Agenda Cidadã para a promoção do turismo histórico-cultural no centro de São Paulo. Afinal, São Paulo é uma das cidades mais antigas do Brasil. Aqui também começou o Brasil. Faça valer seu protagonismo e venha conosco nessa terceira temporada ajudar na recuperação de nosso patrimônio histórico. Fórum Brasil de Turismo Cultural, transformando o patrimônio histórico em ativo turístico-cultural. Olá amigos, estamos de volta para mais um Protagonismo Regional em Debate, transmitido todas as segundas-feiras às 8 da noite nos canais do Protagonismo Cidadão. Muito obrigado pela sua audiência, espero que goste do programa de hoje. Nós vamos repercutir o terceiro encontro do Fórum Brasil de Turismo Cultural, organizado pelo Protagonismo Cidadão e seus parceiros, sua rede de parceiros. E um deles, um parceiro muito importante, um grande amigo desde o início do projeto, o engenheiro Marcos Romano, é o entrevistado especial desta noite. Para conversar com o Marcos Romano, eu também convidei dois antigos amigos e parceiros desse projeto, os nossos comentaristas Daniel Coelho e Alessandro Lopes. Daniel Coelho, que é consultor em sistemas eletrônicos de segurança, também um grande especialista nessa área, e o Alessandro Lopes, que é arquiteto e também especialista em cidades inteligentes. Eu não sei se eu falei, acho que eu não falei o tema do programa. Nós estamos no painel de Agenda Turismo e, repercutindo o evento de terça-feira, nós vamos falar do financiamento do turismo cultural, capital privado e cidades inteligentes. Então, produção, acho que eu completei, falei tudo. A produção mostrou o rosto dos nossos convidados. Vamos começar pelo nosso convidado especial, o Marcos Romano. Produção, põe o Marcos Romano, engenheiro, servidor da Prefeitura de São Paulo. Daqui a pouco eu vou ler o currículo desse camarada e desse cara extraordinário que é o Marcos Romano. E agora aí, os dois bonitões aqui, quem é o Alessandro primeiro ou é o Daniel? Aqui, o do Alessandro Lopes, aí, olha o sorrisão dele, o nosso comentarista, o arquiteto especialista em cidades inteligentes, e o Daniel Coelho, o outro bonitão aqui, o mais feio aqui sou eu aqui do estúdio. Daniel Coelho. Bom, boa noite a todos vocês. Então, vou começar cumprimentando aqui o Marcos Romano. Marcos Romano, bem-vindo. Você é a nossa maior audiência de São Paulo. Quando o pessoal veio falando aqui, o Marcos Romano, é ele, né? Vocês tinham curiosidade, agora vocês estão vendo quem é o Marcos Romano. Muito obrigado pela tua visita, Marcos. É um prazer recebê-lo aqui no estúdio. Boa noite a todos. Sérgio França, muito obrigado por esse convite. Realmente, eu, na medida do possível, tenho sido assíduo às suas lives, aos seus programas, e considero como um trabalho muito promissor, e fico muito satisfeito de poder estar aqui nesta noite para bater um papo sobre esse tema que tem tudo a ver com a engenharia da qual eu faço parte há 50 anos. Você é um apaixonado, eu admiro muito isso. E o culpado de eu ter conhecido esta figura extraordinária, que eu tenho um grande carinho, essa é a outra figura que está do meu lado aqui, o Alessandro Lopes, que me apresentou o Romano. Boa noite a todos. Bom, falar do Romano não tem nem muito o que estender, né? Ele é essa figura que vocês vão conhecer aí, e com muita experiência. Se a gente está falando de uma cidade antiga como São Paulo, estamos vendo aqui alguém que testemunhou a primeira escavação de metrô de São Paulo. Então, temos aí bastante história para contar e dividir. É, isso aí. Daniel, seja bem-vindo de novo, mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês, principalmente, eu não conhecia pessoalmente, estou conhecendo o Marcos hoje pessoalmente, mas eu lembro muito da frase que papai falava, que o gigante você conhece pela ponta do dedo. Eu conheci a ponta do dedo do Marcos Romano por enquanto. Cheio de sacadas, como sempre, muito bom também.
Vamos lá. Romano, eu tive uma felicidade de estar com você pessoalmente a primeira vez, assim, tirando o fórum, né? O fórum tá aquela correria quando você veio para cá em 23, participar do painel de encerramento. Daí nós fomos nos encontrar lá no restaurante do Mancini, lá na Rua Havaiandava. Você estava todo entusiasmado, não quero que você conheça, né, a Rua Havaiandava. Realmente você tinha razão, porque eu fiquei encantado, eu não conhecia o que fizeram ali. E a gente, inclusive, vai fazer um documentário sobre aquele. E eu acho que o que foi feito na Rua Havaiandava representa muito bem o que nós vamos falar hoje. Ali foi uma iniciativa do setor privado, né, do Walter Mancini. Ele transformou um pedaço de uma rua num ambiente especial. Um dia eu estava vendo uma publicação de Buenos Aires, e eu até achei que era a Rua Havaiandava. Buenos Aires tem muito desses negócios, né? Sim. Mas não era uma rua de Buenos Aires, eu não lembro agora qual era, estava no Instagram. E a gente começa a pegar São Paulo e fazer recortes de algumas iniciativas que, quando a gente começar a equalizar esse ecossistema, realmente acho que a gente vai conseguir colocar o turismo cultural no protagonismo internacional de São Paulo, que deveria estar. Sim. Você concorda comigo que aquilo ali é um exemplo bastante emblemático do que nós estamos falando aqui? Com certeza. Não só concordo, como tento fazer a ligação do turismo com a engenharia e arquitetura. O que é o turismo? É você passar pelas ruas, pelas avenidas, pelas estradas, admirar os prédios históricos, admirar a arquitetura modernista, admirar os lugares e o que o turista reclama em todos os lugares que ele vai, seja no Brasil, seja no exterior. Ele reclama se a calçada não está boa, se ele está de carro, se a rua tem buraco, se o prédio não está restaurado, se o prédio está feio. Então, qual é a ligação que eu estou fazendo? Eu trabalho com engenharia há exatos 50 anos. Desde julho de 74, meu primeiro estágio. E quando você me chamou para falar do turismo, eu falei, pera um pouquinho, eu sou um turista. Eu vou falar de turismo? Não. Eu vou falar da ligação do turismo com a engenharia e com a arquitetura. O exemplo que eu fiz questão de levar você e faço questão de levar todo mundo que eu tenho oportunidade de conhecer é a Rua Havaiandava, nos seus 150 metros, onde o Walter Mancini tem os seus restaurantes, tem o museu, tem lanchonete. Ele teve a iniciativa de dizer, eu tenho essas casas de gastronomia que tem a ver com turismo, porque não só os moradores da cidade frequentam, como a maioria dos turistas, inclusive os funcionários, os garçons e maîtres, sempre comentam comigo, Marcos, isto aqui é o termômetro do turismo em São Paulo. Se tem eventos em São Paulo, tem movimento aqui. Se não tem eventos, não tem movimento. É lógico que é um dos lugares da cidade, mas é um dos lugares significativos. Então o Walter Mancini teve a ideia de fazer uma reforma na rua para que ela ficasse mais agradável, mais acessível, mais bonita, mais prática e mais fluente para quem está andando a pé ou para quem está andando de carro. Então teve um projeto com várias etapas, de várias disciplinas. A rua foi transformada no que era um mar de água sobre o asfalto, numa rua que a gente costuma dizer, o Alessandro sabe muito bem disso, que é o traffic calm, que é onde você transita o carro, o pedestre, em perfeita convivência. Perfeita harmonia, né? Em perfeita harmonia. A rua foi inaugurada há exatos 17 anos, nunca houve um sequer atropelamento naquela rua. Isso é fantástico. Isso é fantástico, isso é uma estatística fabulosa. Para quem conhece lá, você vê que as pessoas atravessam de um lugar para o outro, porque a rua exige que você faça isso, porque dos dois lados tem coisas para você ver, para você fazer. As pessoas atravessam e o carro para você atravessar. Uma coisa muito significativa desse projeto, na entrada da Rua Havaiandava, que ela começa na Rua Martins Fontes, depois vai até 9 de julho, a entrada ela tinha 16 metros, que era a curva da entrada.
ela passou a ter 8. Diminuiu pela metade. E a lombofaixa... Era uma espécie de pórtico ali, né? Teve um pórtico que tinha uma outra proposta, ficou aquela que está hoje, mas a grande importância do ponto de vista técnico, de mobilidade, é justamente isso. Foi feita uma longofaixa, que não tem degrau entre a calçada e a rua, e os carros, isso eu consegui ver isso em loco, os carros param na entrada achando que é uma rua de pedestre. Aí eles percebem que passa carro. Então, eles param, o pedestre atravessa e ele continua. Então, é um grande exemplo de união. O Mancini não é engenheiro e ele pensava em ter alguma melhoria para os estabelecimentos dele. Qual é a melhoria? Se está chovendo, o camarada vai passar na rua, tem poça d'água. Hoje, com o projeto de hidráulica que foi feito, qualquer que seja a chuva, em 15 minutos depois não tem nenhuma gota d'água no piso de tijolos intertravados. Então, por que eu estou enfatizando isso? Este exemplo, esta obra, é a prova de que você pode fazer de um lugar turístico, gastronômico, cultural, através da engenharia e da arquitetura. Isso é um grande exemplo. E como eu, na época, estava na Secretaria de Infraestrutura, eu participei da obra por conta da parceria da prefeitura com a obra. Então, eu estava lá todo dia. Então, eu acompanhei a obra do projeto até a inauguração. E o que você falou, já levando para o lado da iniciativa privada. Da iniciativa privada, a obra foi 100% patrocinada pela iniciativa privada. O Walter Mancini tem todo o mérito de buscar patrocínio com entidades, com revistas, com bancos. A prefeitura, a única coisa que a prefeitura fez foi fazer a poda das árvores que estavam lá. Então ali é um grande exemplo que eu, para o resto da vida, vou fazer esse comentário, porque ela está unindo engenharia, arquitetura e turismo cultural e gastronômico. E sem esquecer da acessibilidade. Não, exatamente. Esse foi um dos principais pontos. Um dos principais pontos, na época, foi dito, a rua precisa ser uma rua acessível. Então vai lá a pessoa com cadeira de roda, com visão subnormal, com dificuldade de caminhar, ela transita como se ela estivesse na casa dela. Então, um dos principais motes foi uma rua acessível. Tanto é que na inauguração, a inauguração da rua, como não podia deixar de ser, foi na rua. Por quê? Porque todo mundo está ali, todo mundo estava transitando. Então, isso é um ponto assim, você fala de acessibilidade, de mobilidade, né, de drenagem, um conjunto de disciplinas que transformam a rua hoje conhecida no Brasil todo. E eu faço questão de levar, está convidado quando for a São Paulo. De vez em quando. Vamos fazer uma visita para comprovar. O Sérgio já foi e volta tantas vezes quantas quiser. O Alessandro não está convidado? Não, eu vi não. que você ia falar com ele. Eu ia falar, mas na verdade eu esqueci o nome dele. Então eu deixei para falar depois. É Alessandro, é um nome não muito comum, mas Alessandro, você... Nós aproveitamos. A gente paga o teu. Aproveitamos e fazemos um brinde a Baco, né? Exatamente. Exatamente, é o Deus do vinho. Mas isso que o Romano está falando é muito importante, principalmente da visão urbanística, porque já está mais do que comprovado que ruas compartilhadas, elas são mais seguras, elas são mais inteligentes, não só na questão do turismo, mas no dia a dia da vida. São intervenções muito mais inteligentes e dão mobilidade, dão qualidade, dão tudo. Claro, nesse caso ainda tem um pórtico, mas nem isso precisaria. Você tem exemplos aí na Europa de várias ruas compartilhadas e funcionam realmente com esses dados, sem acidentes. Todo mundo toma cuidado. O carro sabe que ali corre essa situação de passar alguém. É uma convivência. É uma convivência. Harmônica. Então isso, falando em cidade, é o que a gente sempre espera de uma cidade, principalmente como urbanista. Que a cidade tenha essa convivência, bem colocada a palavra, entre veículos, pedestres e comércio. E partir da iniciativa privada mostra e quebra um monte de tabu. Não tenho dinheiro, a prefeitura tem que fazer, não sei o quê. Não. Se você que tiver um grupo, às vezes, no caso ali foi só o Mancini, mas se tiver um grupo, uma rua, né? Que top, não, vamos transformar o nosso momento,
dá para fazer. Tem um detalhe muito importante dessa rua, que existem outras ruas, seja de gastronomia, seja de comércio, de qualquer que seja o segmento, que são ruas que quem vai lá vai para aquele objetivo, né? Rua das Noivas. Quem é que vai na Rua das Noivas? Quem vai comprar vestido de noiva. Na Rua Teodoro Sampaio, né? Mais ou menos, mas quem vai lá vai comprar instrumentos musicais. Na Santa Ifigênia. A Havaiandava tem uma característica muito interessante. Para quem conhece São Paulo, você descendo da Augusta, termina a Augusta, começa a Rua Martins Fontes. E para você acessar o elevado João Goulart, você obrigatoriamente passa pela Rua Havaiandava no trecho que foi feito a reforma. Então é uma rua que, além das pessoas irem para frequentar os restaurantes, é uso diário de uma multidão, milhares e milhares de carros. Então, é daí a importância dessa convivência. As pessoas estão passando ali, tem gente que passa ali que não sabe que tem restaurante. Por quê? Porque ele está descendo a Rua Augusta, ou subindo, e quem pegar o elevado, ele obrigatoriamente vai passar por ali. Aí ele vê, o que é isso aqui? O que é essa rua aqui? Aí ele começa a ver que tem restaurante, tem isso, tem aquilo. Então, essa convivência que o Alessandro está falando, você fala de urbanismo, você fala de ruas que têm a sua característica, né? A sua vocação, são ruas que você vai para lá para aquele objetivo. Ali é uma rua que você usa no dia a dia e convive com quem está indo lá para aquele objetivo. Todos esses exemplos são clusters, né? Sim, sim. São clusters. E realmente a Havaiandava, ela foi, para mim, é um coroamento ali de toda essa estrutura, porque ela traz uma história para nós muito legal, muito interessante, dessa convivência desses princípios que foram coroados ali, de integração, a parte de acessibilidade, a convivência, o coroamento da convivência. As pessoas ficam ali na calçada, aguardando, né, a sua vez de entrar nos restaurantes, e ficam na calçada, às vezes desce um pouquinho na rua, tá? Não tem aquele... Não vai na rua que o carro vai te atropelar. Não. Eu acho que não existe... Não vou dizer não existe, porque eu também não conheço tudo da cidade, mas 17 anos sem um sequer atropelamento, com um movimento de pessoas impressionante. E não é só movimento na calçada, é o atravessar de um lado para o outro. Então é realmente um exemplo que, repito, turismo, cultural, gastronômico, engenharia e arquitetura. Marcos, e aí aproveito, sem interromper muito. A gente está falando muito do trânsito, mobilidade. É que você deu uma respirada, você estava aqui animado. Mas, na verdade, eu vou falar para ti, mas cutucar realmente o Daniel. E a questão da segurança? Digo segurança do transeunte mesmo, não digo só essa questão do carro parar, ok, isso é lindo, mas como é que você que vivencia até mais lá a rua do que a gente, como é que as pessoas têm essa sensação de segurança, de poder transitar tranquilo ou ficar na rua, como você está comentando? Eu vou dizer para você, eu não frequento a rua toda noite, né? Lá ela é uma rua que tem trânsito e movimento dia e noite. Eu vou às vezes à noite, vou durante o dia. Eu nunca soube de um problema de assalto de celular, de assalto de alguém. Você não tem, e aí não vai nenhum demérito, né, para as pessoas que não têm condição melhor, você não tem morador de rua. Você não tem os pedintes. O Mancini tem um trabalho social muito interessante. Ele tem uma parceria com 2 ou 3 entidades, né, que fazem esse atendimento, e quando aparece alguém nessa condição, ele encaminha para lá. Ele aciona esse Ele aciona e fala, olha, de casa, né, fulana de tal, tem uma pessoa aqui, é um morador de rua, uma pessoa que está desempregada, que não tem condição, não tem isso, não tem aquilo, e vai para lá. Então, do ponto de vista de segurança, eu nunca soube, né, lógico que pode ter acontecido alguma coisa, mas eu nunca soube de problema de segurança, do tipo assim, onde é que você tem problema de segurança? Quando tem muita gente na rua.
Aí o bandido vai lá, passa, assalta, sai correndo, blá, blá, e você vai chamar a polícia. Pra você ter uma ideia, não tem polícia na rua. Não tem polícia. Tem um grupamento da polícia ali perto e tal, para um caso, né? O bandido não escolhe lugar. O bandido vai aonde ele acha que tem. Então, na minha opinião, segurança, acessibilidade e convivência harmônica, Havaiandava é um exemplo. E essa convivência tem a ver com o que eu falei. É uma rua de passagem. Passam centenas de carros por ali. Lá não tem lugar para estacionar, tem só embarque e desembarque. E uma coisa importante que eu queria aproveitar para falar. Durante a obra, os vizinhos se revoltaram contra o Mancini. Porque não queriam a obra. No primeiro momento. No primeiro momento. Da apresentação da ideia. Eu ouvi de uma pessoa dizendo assim: o Mancini quer dominar o mundo a partir da rua Havaiandava. Eu respondi para ele, falei assim, tomara que você tenha razão. Porque se ele dominar o mundo, eu vou estar ao lado dele. Sabe, uma bobagem. Teve um editor de um dos jornais que fez um editorial dizendo que aquilo era um absurdo, que aquilo era uma ocupação do espaço público, sabe? Coisas assim, típico de quem não vai com a sua cara, então acha que você é feio e que você não atende os benefícios que você deveria atender. O resultado disso, os imóveis da rua valorizaram. Valorizaram. Tem uma das coisas também muito significativa que na esquina tem o Museu Judaico, que foi a primeira sinagoga feita em São Paulo. Talvez, eu ia falar até isso agora. Talvez até no Brasil. Na esquina. Ele está na esquina, então. Da Martinho Prado com a Havaiandava. Isso. Porque tem a Augusta está do outro lado. A Augusta está do outro lado. Exatamente. Eles tinham um projeto. Quando começou a obra, eles pararam e falaram: pera um pouquinho, vamos deixar a bagunça dessa obra acontecer e depois a gente faz a deles. Fizeram uma reforma espetacular. Valorizou a rua, a esquina, um projeto estupendo. E os outros imóveis que estão ali, tem imóveis, um dos imóveis que é de um arquiteto, que eu não me recordo agora o nome, que é um arquiteto famoso. O prédio, ele é diferente, ele tem um balanço e tem uma coisa muito interessante. Na época, eles decidiram não fazer grade na frente do prédio. Uma decisão. Isso tem a ver com segurança. Não tem grade na frente do prédio. Eu ia justamente pontuar isso quando o Alessandro menciona, e eu digo que ali o coroamento não é o conceito security, mas o conceito safety. Exatamente. E abrangendo aí o CEPET, né? É isso. E você vê que a construção, aquilo foi pensado de uma forma que você consegue enxergar as coisas, né? Não. E isso é fantástico. É fantástico. Esse prédio, especificamente, ele tem o prédio, né, que tem o recuo que era obrigatório da época da construção, e teria um afastamento, né, um recuo de talvez 3 ou 4 metros. Com a decisão de não pôr grade, o que aconteceu? A calçada ficou com 10 metros. Ganhou. É isso. E aí, no acabamento, né, do piso da calçada, o piso da calçada foi até o prédio. Então você chega lá hoje, eu falo porque eu conheço e que eu sou do ramo, mas quem vê falar, nossa, mas que calçada maravilhosa, quem é que fez essa calçada? A iniciativa privada, o condomínio, a iniciativa privada do Walter Mancini fizeram a calçada que já existia, já era grande, fizeram um acabamento igual. Então você tem, num trecho, uma calçada de quase 10 metros, que é, na minha opinião, eu não sei se tem outras, na minha opinião é uma perfeita colaboração e convivência do público com o privado. O prédio tem umas escadas, tem a porta de entrada, e vou repetir, eu nunca vi morador de rua embaixo da escada. Eu nunca vi. Ô, Mano, eu queria até, porque assim, nós falamos aqui na tua intervenção, nos comentários do Alessandro e do Daniel, nós falamos de bons exemplos, isso estava na pauta para a gente perguntar, os casos de sucesso, essa questão da harmonização do espaço urbanístico, arquitetônico, de engenharia com a questão do turismo cultural, turismo histórico, como territórios
de exploração para o turista, da área gastronômica, acabou sendo falado naturalmente tudo aqui. Sim. Né? Você abordou a questão da organização física e social, que foi a primeira pauta do Fórum Brasil. Então, a gente falou na abertura do programa que a gente vai explorar bastante o tema de terça-feira. E aí eu queria colocar de novo na roda aqui uma questão da importância do capital privado. O Mancini tomou uma iniciativa bastante heróica, porque ele se lançou num projeto e não tinha nenhuma segurança jurídica para isso. Ele poderia sofrer com sanções de regulamentação, né? Ele poderia tomar algum tipo de ofensiva contrária por parte dos moradores, ações cíveis, enfim. E aí tem muito prejuízo. Mas é possível hoje, o advento das leis de parceria público-privadas, que a gente possa pegar o exemplo do Mancini e transformar isso numa relação, digamos assim, regular, Sim. institucional, Sim. entre o ente privado Sim. e o espaço público, né? Sim. Para que a iniciativa privada possa cuidar desses territórios, que é uma das coisas que a gente vem falando, né? Queria até um comentário do Daniel. Como é que você vê aí a importância do capital privado nesse olhar que eu estou colocando para vocês aqui, considerando que tem tanto recurso aí em fundos internacionais, fundos nacionais, fundos soberanos? Os países mais ricos já fizeram toda a sua infraestrutura. O Brasil tem um mundo a fazer, né? Como é que você, Daniel, encara a importância do capital privado? É interessante, né? Porque você veja, né? No nosso direito, né? No nosso direito romano, das raízes romanas, e a gente valida isso pelo próprio direito common law, né? O americano e o inglês, de uma certa forma. Lá a picada é aberta para depois a gente estabelecer a lei, né? E aqui o Mancini estabeleceu pioneiramente, né, essa estrutura, e hoje o arcabouço legal acabou recepcionando isso, né? E aí facilita, de fato, ao ente privado e até mesmo os fundos internacionais para que possa arrefecer esses projetos, né? Antes do início, né, do programa, a gente estava aqui, os três aqui conversando, dizendo que não falta projeto e não falta dinheiro, isso que impacta mais, né? Então, o que a gente vai orar, e a gente procura aqui fazer uma grande oração aqui, é Só que... corrigindo, não falta ideias, né? Não, então, projetos talvez faltem bastante, não, né? assim, Dinheiro e ideias. Mas... a questão que a gente estava colocando é que muitas das vezes você tem o projeto, está em cima da mesa, tem o dinheiro, mas falta alguma coisa. E a gente vai orar... É meio falho, às vezes. Às vezes, mas assim, às vezes a vontade política é um empecilho. Né? Então, eu estou parafraseando no sentido de que vamos orar todos aqui para que não falte a vontade política, porque em pleno século XXI não faz sentido. Né? Eu acho que isso que você está falando tem um pouco a ver com o que a gente está comentando dessa obra, que algumas coisas, alguns detalhes que o projeto previu e executou, eles não estavam previstos na legislação. Então, houve alguma dificuldade em aceitar, porque nós do serviço público somos obrigados a fazer o que está na lei. Se não está, não podemos. Então, houve um consenso dos técnicos, dos gestores. Até mesmo bom senso, né? Exatamente, um bom senso para dizer, espera um pouquinho, não é porque nunca fizemos, não é porque não está na legislação que nós vamos impedir que esta inovação seja feita. E lá é a prova. Algumas coisas que alguns órgãos falam, não, isso não pode porque não está na lei. Tá bom, não está na lei porque nunca ninguém pediu. Então vamos fazer o que você disse. Vamos fazer, vamos implantar, vamos provar que o que nós estamos falando é possível, é benéfico e é seguro, depois você vai para a lei. Entendeu? Então, vários itens foram inovados, não à revelia da lei, mas foram inovados para dizer assim, estamos fazendo, e aí você faça um aditivo na lei, porque eu provo para você. Eu acho que a maior prova desse conjunto de coisas é que em 17 anos não houve um atropelamento sequer. Eu acho que isso é muito importante. Cidade inteligente, muita gente associa a software, a um negócio high-tech, né?
Também é isso, né, Alessandro? É claro que o tema aqui não é vai andar, estamos usando isso como exemplo. Mas era um bom exemplo. Para a gente poder vida. pensar, porque quando você consegue fazer com que um projeto urbanístico melhore a qualidade de vida de quem mora ali, melhore a qualidade de vida de quem trabalha ali, cria uma relação harmônica de convivência entre o carro e o pedestre e faz com que isso leve pessoas a consumir naqueles estabelecimentos, aumentando o fluxo de atividade comercial, nossa, você está criando todo um círculo virtuoso. Isso é inteligência, né? Então, na verdade, a cidade inteligente, ela veio desse Smart City, né? E ela veio com a cabeça da tecnologia, num primeiro momento. Porém, as pessoas começaram a refletir e foi muito bom ter vindo dessa forma, porque coube esse espaço de reflexão e entender que a cidade inteligente, como alguns exemplos, vou até para fora, como Barcelona, Londres e outros tantos, eles são inteligentes pelo capital humano, por essa convivência e, claro, a tecnologia é um meio que acaba dando um protagonismo, que acaba dando um reforço para um controle melhor de monitoramento da cidade, mas a inteligência dela, na verdade, está nesse protagonismo, fazendo até uma brincadeira com o programa, mas nesse protagonismo do cidadão, do munícipe, e trocando essa ideia realmente com o poder público. Essa oitiva que o poder público faz e dando espaço para o munícipe falar, olha, isso funciona, como trazendo para cá, trazendo para o Mancini. Como o Mancini fez, olha, eu quero fazer isso. Tem lei? Não, não tem. Dá para ajustar? Dá para ajustar. Então, essa troca, isso sim é inteligência já validada em vários países do mundo. E se o Brasil, que tem essa característica de ser um país mais humanizado, caberia perfeitamente em qualquer cidade brasileira ter essa cabeça de cidade inteligente, como tem na própria Carta de Cidades Brasileiras, escrita, que ela preza pela cidade humanizada. Agora, Romano, em cima do nosso debate aqui, vamos levar um pouquinho para uma análise mais ampla sobre o Centro Histórico de São Paulo, que serve também aqui para a cidade de Santos e várias outras cidades históricas brasileiras por onde o Fórum Brasil vai passar com o seu roadshow. Vamos fazer um exercício de imaginação, que essa iniciativa do Mancini ela fosse estimulada para outras quadras do centro histórico, quadras que estão degradadas, quadras que estão ocupadas por pessoas em situação de rua, de vulnerabilidade, onde temos prédios que estão aí sem uso, sem um tipo de utilização tanto de moradia quanto de atividade econômica. Por que a gente não estimula que esse exemplo, que é tão pertinho ali, nós estamos falando da Vaiandável, ela está a quantos? Já está 500 metros, 1 quilômetro ali, por exemplo, do cruzamento da São João com a Ipiranga, da Ipiranga com São Luís, né? Com a São Luís. São João e São Luís. Também está pertinho ali, não está muito longe também do bairro de Santa Cecília, da própria Sé, deve ser 1 quilômetro, 2 quilômetros de distância da Sé. Então, daria para a gente pensar algumas regiões que estão bastante vulneráveis e suscetíveis e pensar, os empresários do Centro Histórico de São Paulo estão tomando uma série de iniciativas. Então, começar a pensar, porque esse é o tema do programa, como que o setor privado consegue usar as suas soluções tecnológicas, a sua agilidade e o seu próprio capital, porque isso aí é um ciclo virtuoso. Claro. O investimento ali ele vai retornar muito maior para quem fez o investimento. Eu acho que isso é perfeitamente possível e eu vou dizer uma coisa que a gente estava comentando realmente aqui antes do programa. Muitos empresários não sabem como eles podem contribuir. Perfeito. Não sabem. Então, o empresário monta uma empresa para ganhar dinheiro. Não tem crime nenhum nisso. Ele não é filantrópico. Ele monta a empresa para ganhar dinheiro. Até para ser, ele depende que a empresa dê lucro, né? Oi? Até para ser filântropo, ele depende que a empresa dele dê Exatamente. lucro, não vai tirar da onda. Né? Exatamente. Então, não há crime algum da empresa visar o lucro. Agora, o que eu tenho a impressão, vendo um pouco da questão dos empresários, muitos empresários não querem, e isso está mudando um pouco, a parceria com o poder público, porque acha que o poder público vai sugar dele aquilo que ele custou para ter. Isso precisa mudar. E já está mudando de alguma forma.
né? A Prefeitura de São Paulo tem um programa de comprar unidades residenciais nos padrões que a Prefeitura precisa para habitações de interesse social e compra. O camarada tem o imóvel já aprovado, já começando a construir, e falou, olha, em 2 anos você me entrega o preço que você pediu, eu estou pagando e acabou. Isso dá um salto assim estrondoso. Então, só voltando ao começo, eu acho que os empresários não sabem do potencial que eles podem continuar ganhando dinheiro. Ninguém está pedindo para eles fazerem doação, eles continuarem ganhando dinheiro e usar o potencial que a cidade tem para transformar a carência da população num negócio para ele. A Prefeitura de São Paulo tem alguns programas, né, de parcerias, de novos negócios, que está buscando isso que você falou, a iniciativa privada para trazer benefícios para a cidade. E ele vai ganhar o dinheiro dele, que ele está propondo. Quando você fala de patrimônio histórico, né, de turismo cultural, muitos dos imóveis poderiam ser recuperados pela iniciativa privada e ganhar dinheiro em cima disso, sem nenhum crime, sem nenhum problema. É só você ter o termo de referência daquilo que você quer fazer, onde você quer fazer, quanto patrimônio histórico fora do Brasil tem rendimento e quanto que isto rende com a visita do turista. Então, acho que respondendo a sua pergunta, eu acho perfeitamente possível isso, só que precisa ter uma divulgação. Então, a Prefeitura de São Paulo está fazendo um pouco dessa divulgação para dizer, olha, iniciativa privada, vamos trabalhar junto, porque nós temos uma carência como poder público e você tem uma expertise para poder trabalhar com a gente. Um número que eu soube recentemente, esse programa Minha Casa Minha Vida, que em São Paulo chama Pode Entrar, que é um programa do prefeito Bruno Covas, tem 65 mil projetos em análise na prefeitura para serem aprovados e começar. 65 mil projetos. Cada projeto pode ter 1000 unidades. Né? Então, eu acho que isso precisa mudar. E, repetindo, turismo cultural, gastronômico, transformado em parcerias, patrimônio histórico, a gente tem a parte da engenharia, né? O Alessandro está comigo aí em vários grupos que a gente está falando de uma nova metodologia, né? Que é o Build Information Modeling, que é, completando o que o Alessandro falou, é fazer melhor aquilo que a gente já fazia bem feito. E com isso você tem facilidade na execução e trazendo de novo para o patrimônio histórico, você tem mapeamento do imóvel, né, do patrimônio para ser preservado, o mapeamento que você pode depois transformar em projeto, e tudo isso está ligado a uma cidade inteligente. Quando o Alessandro falou da cidade inteligente, eu me lembrei de uma definição que alguém falou recentemente. Cidade inteligente é uma cidade onde a população vive em harmonia com a sua cidade. Então você tem projetos de cidades inteligentes, você tem metodologias para fazer uma cidade inteligente e você tem os protagonistas que podem transformar tudo isso numa cidade melhor para se viver. Você fala de mobilidade, você fala de ônibus, de transporte público, de metrô, de segurança. Né? A cidade inteligente, se você fala, é uma cidade onde a população se sente bem morando, trabalhando e praticando lazer, a segurança tem tudo a ver. Bom, Daniel, a gente estava... Nossa, 6h10 já, vamos correr aqui. Papo bom é assim. Vamos correr com esse tema aqui. Eu fiz uma colocação sobre o capital privado, né? E o capital privado das empresas de segurança também tem sido muito importante nesse processo, né? Elas pensando, a gente fez vários programas sobre isso, como que elas pensam esse novo momento da tecnologia, de todos os recursos e ferramentas que existem hoje que ajudam a permitir projetos exitosos, como nós falamos aqui da Rua Vai Andava, e os desafios para o Centro Histórico de São Paulo e Centro Histórico de Santos, enfim, Salvador, Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre, Florianópolis, tantas cidades importantes
que a gente tem colocado. Na área de segurança também é um momento muito, vamos dizer assim, muito promissor também, né? É interessante que você está me fazendo lembrar, justamente nessa época, o ano passado, na ISC, uma das pautas nossas, um dos painéis que nós ali moderamos, estava a ex-comandante Elza, na época secretária de segurança da época. Ela não é agora porque ela parece que candidatou-se a vereadora e tal. Sim. Mas ela comentando justamente sobre o Smart Sampa, e eu acho que eu ia pegar um gancho, porque quando a gente fala da Anhanguava, nós também já temos ali câmeras ali, já debruçadas na Smart Sampa, né? É interessante porque existe sim essa possibilidade. A gente vai, inclusive, no próximo evento, nós vamos nós conseguimos trazer uma empresa que está numa parceria público-privada com com a cidade, com o Estado, aqui mesmo em São Vicente também, eles estiveram lá presentes, levando, né, a tecnologia, né, com segurança para o público e essa estrutura, esse totem, fazendo com que haja ali uma interação com a comunidade, né, com as pessoas da rua, com as pessoas do bairro, com as pessoas da cidade. É muito importante que isso ocorra e a gente não esquecer, né, o que o Marcos fala com muita propriedade, né, é que na parceria pública-privada ele não deixa de ganhar. Eu sempre falo que o lucro ele não é maldito, ele é sagrado, porque, na verdade, se não fosse ele, não estaríamos nem aqui. Claro. Nós nem estaríamos aqui. Claro. Então, a importância disso, né? A necessidade de se trazer tudo que nós falamos aqui, sem a participação privada, ela deixa de existir, ela perde a sua alma. Eu costumo dizer o seguinte, eu estou no serviço público há muito tempo, e as pessoas falam, porque o serviço público é específico e trata as coisas de uma certa forma, e o público é público, o privado é privado. Espera aí, tudo bem, eu sei que tem uma diferença. Só que quem é que executa muitas das coisas das políticas públicas? A iniciativa privada. Estou falando agora, a prefeitura está comprando unidades habitacionais da iniciativa privada para atender uma demanda que você não dá conta. Né? Então, imagina, só na Secretaria de Habitação, a lista de pessoas inscritas para comprar, não é para ganhar, para comprar uma unidade habitacional é de 220 mil. Isso é um absurdo. Exatamente. Então, se você não tem a parceria com o privado, você nunca vai atingir isso. E vai o crescimento vegetativo cada vez maior. Então, eu brigo no bom sentido, dizendo assim, o privado e o público se complementam. O público tem as suas obrigações, legisla, diz como deve ser o urbanismo, como deve ser a engenharia, mas muito do que se constrói é com a iniciativa privada. Então, não pode haver desarmonia entre esses poderes. O público com a obrigação de manter as condições de políticas públicas em todas as áreas, exatamente. E o privado em todas as áreas ganhando o seu dinheiro, como você falou. É sagrado, não é crime nenhum. Não há nenhuma maldade. Não há nenhuma maldade nisso. A maldade pode haver em atitudes isoladas, isso é outra coisa. Então eu acho que essa parceria, que seja público-privada, que seja parceria, que seja compra de coisas do mercado, tem que ser sempre fomentada. Sempre fomentada, por quê? Você está trabalhando, a prefeitura tem as suas obrigações para com os munícipes e a iniciativa privada tem as obrigações com os seus interesses e atendendo os munícipes da forma como melhor lhe convém. Uma coisa só, porque a gente está indo para o final, Alessandro, a gente já chegou a falar algumas vezes sobre os modelos de contratos, de concessões, de PPPs, para fazer a gestão condominal nesses shoppings a céu aberto, né? Que são essas ruas temáticas, ou seja, passar a transferir
Não é privatizar a rua, muita gente se assusta com isso. Não, vai privatizar, fazer PPP com o espaço urbano. Vai... Não entende que é só uma troca de dinheiro. Na verdade, é você passar um contrato para o setor privado, onde ele assume a responsabilidade de fazer, de cuidar daquilo, e ele com mais agilidade, com muito mais, né, recurso tecnológico, mais profissionalismo e capital para investir, consegue extrair o máximo daquele território, vendo o potencial de investimento ali. Você está otimista que a gente finalmente vai conseguir sensibilizar a classe política a modelarem esses editais? Porque eu acredito, acho que o Daniel é partidário dessa visão, de que é a grande redenção para a recuperação dessas áreas degradadas. A gente vem falando muito aqui, sim, já fizemos pelo menos uns 10 programas sobre recuperação, desde que a gente iniciou o Fórum Brasil, a gente vem falando sobre a recuperação desses espaços. E as pessoas querem passear nesses lugares, mas é preciso que você tenha limpeza, segurança, né? Você tenha, quando a gente fala de limpeza, é zeladoria, né? Zeladoria, iluminação e segurança e acessibilidade, né? Ou seja, mobilidade. A iniciativa privada tem muita condição de ofertar isso através de um bom contrato de parceria público-privada, contrato de 15, 20 anos. Será que a gente está próximo de sensibilizar aí, chegando no final do programa? Qual é a tua opinião? Você que é urbanista. Sérgio, amigos, eu acho que assim, existem vários... Acho que a cabeça mudou e melhorou bastante dessa aceitação. Vamos usar um exemplo aqui de Santos. Santos tem o tal do TRINC, né? O termo de responsabilidade, implantação de medidas mitigatórias e compensatórias. Já está completando quase 10 anos. Foram quase 500 milhões de reais já investidos em ações, inclusive agora a gente recebeu aí no próprio Parque Valongo. Então, isso já é um tipo. Temos algumas isenções e facilitações de impostos, de taxas. Eu acho que cada prefeitura, cada região vai entender o que melhor funciona para ela. E quando a gente abre um edital, às vezes, como aconteceu com a Urbia, né, em São Paulo, para explorar o espaço, ter as suas devolutivas também, suas outorgas onerosas, enfim, eu acho que hoje tem dispositivo, tem vontade, só precisa realmente esse projeto estar maduro. Maduro, um bom termo. Maduro é isso, é um bom termo. E aí sim, a gente está falando de cidades, de centros para recuperação, a gente tem aqui na própria região. Itaém é a cidade mais antiga aqui da região. E ela é histórica. E ela tem um centro degradado. E está aqui. Não é um centro de São Paulo. Sim. E é fácil, com algumas pequenas iniciativas, algumas pequenas extensões, você conseguiria fazer de Itaém também um polo muito mais rico de turismo do que outras cidades que é aqui da região. Sérgio, você sabe quem faz a manutenção da rua Vaiandava? Limpeza, iluminação. O próprio Mancini. O próprio Mancini. Sim. Então, entendeu? Temos isso é parceria. É isso? E por que ele faz? Não é porque ele é bonzinho. Sim. Não é porque está sobrando dinheiro. Eu sempre falo isso. Né? Ele não é bonzinho. Ele pode ser bonzinho, mas não é por isso. Mas a zeladoria faz a diferença para ele. Para ele, imagina ele depender de uma varrição no momento que não é a hora da varrição daquele trecho. Né? Você tem uma cidade com mais de 60 mil ruas, você tem uma agenda. Tá bom, então aquele trecho da Vaiandava vai ser varrido à tarde, mas de manhã tem um evento. Percebe? Então, ele se dispõe a isso, porque ele, investindo nisso, ele está trazendo o retorno para o comércio dele. Para o próprio negócio dele. É um interesse, né? A questão é um interesse de retorno. E o benefício. E o benefício é para todo município. Exatamente. Porque quem mora ali, que não tem nada a ver com o restaurante, se beneficia disso. Quem passa ali, que nem sabe que tem restaurante, se beneficia disso. A rua não tem um buraco, não tem uma valeta, não tem um empoçamento. Então, é o que você falou. A pessoa mora na Zona Norte, passa por ali e está sendo beneficiada por uma ação de um ente privado. Privado que está ali investindo no próprio negócio. Marcos, mas você falou uma coisa que é muito importante. Ele teve o não.
O local deu não para ele. Sim. E ele insistiu e foi construindo. Hoje o local não consegue mais se enxergar sem ele. Sim. Porque se ele quisesse falar, não quero mais essa rua, como foi eu que banquei, vou acabar. Jamais a comunidade ia falar, não, a gente dá um jeito de ficar com isso. E isso acontece, completando a tua pergunta, em vários locais. Sempre vai partir do não. As pessoas não têm essa visão de saber, de entender que determinada intervenção, determinado projeto não é olhando para o seu umbigo. Não. Mas você sabe que a gestação é difícil, o parto é doloroso, mas o rebento é bonito. Exatamente. Aí todo mundo quer ser pai da criança. Todo mundo, aí aparece pai. Esse é meu filho. É meu filho. A gente tem culturalmente um preconceito com o lucro, acho que até por isso que o Romano fez esse comentário anteriormente na fala dele, porque o preconceito com o lucro é a ideia da ganância. Sim. Então a gente tem que separar ganância de lucro. Negócio que não dá lucro não vai parar de pé, não vai manter os empregos, não é possível. Claro. A padaria que você compra o seu pão, você tem que dar lucro para o dono da padaria. Claro. A farmácia que você compra o seu remédio é a mesma coisa, o posto de gasolina que você abastece seu carro, esses lugares sem lucro não vão poder funcionar. E você não vai ter onde comprar o pão, onde abastecer o carro, onde comprar remédio e por aí vai. Qualquer empreendimento precisa ser lucrativo. Claro. Isso não é incompatível com o interesse social, com o interesse... a cidadania. Exatamente. Não tem compatibilidade. Há o rendimento aí social, né? Exatamente. Agora, quando a gente fala para transferir a gestão para o setor privado dentro de uma regra, obviamente, você precisa preservar o acesso, preservar o espaço, que o espaço público continue sendo público, sim, mas muitas vezes ele é cuidado pelo ente privado, sim, e é cuidado de uma forma que ele fala, bom, cuidar bem disso aqui vai manter meu negócio mais lucrativo, vai ser bom para o meu negócio. E eu acho que é um grande paradigma que a gente precisa superar, né? Ou alcançar para que a gente possa avançar. Enfim, teria muito mais coisa para a gente falar, mas eu vou deixar os últimos minutos para as considerações finais dos meus convidados aqui. Romano, você fala muito, por isso que... Mas fala muito pouco. Bem, por isso que você falou bastante. Bate e assopra. E depois assopra. Eu queria concluir o seguinte, primeiro agradecendo essa oportunidade. Eu sei que eu falo muito. Mas você fala bom, você fala bem. Eu não tenho botão desliga e não tenho nem botão de volume. Eu falo alto e muito. Mas isso que você está falando, eu vi um exemplo agora, aqui na rua, que a maioria das pessoas, por conhecimento, por desconhecimento, seja lá por que razão, acha que o Estado precisa supri-lo de tudo. Isso é uma opinião errônea do paternalismo, né? O Estado tem obrigações para fazer, né, educação, cultura, mobilidade, transporte, segurança, habitação, tudo mais. Só que as pessoas precisam entender que o que o Estado tem obrigação de prover. Então tem uma lista. E eu ouvi agora aqui um pessoal que estava fazendo uma atividade aqui na rua e eu não ouvi a primeira parte da conversa, eu ouvi a segunda. O camarada falou assim, se a prefeitura pagar, eu faço. É isso. Como assim, se a prefeitura pagar, eu faço? Eu não sei exatamente qual era o assunto, mas o que me veio à mente isso? O camarada está esperando que a prefeitura paternalista, né, dê o dinheiro para ele angariar o lucro dele. Não é assim. Então são as opiniões, são as ações que o Estado tem obrigação, né, constitucional de fazer, e o cidadão também tem. Eu acho que é muito importante assim, todo mundo tem direitos e deveres, só que todo mundo lembra do direito e esquece do dever. Sérgio, mais uma vez, obrigado, espero ter contribuído de alguma forma com o que você está propondo e vamos falar de cidades inteligentes, de construções. Aproveita para convidar os seus amigos para estarem lá, aqueles que puderem, né, na terça-feira. Sim, na terça-feira vamos ter um encontro, né, com a comunidade, né, envolvida com isso, nesse programa do Fórum Brasil de Turismo Cultural. E no site do Fórum tem a inscrição para participar de um almoço de negócios, onde vão ser discutidos vários exemplos desse assunto que a gente está tratando. Eu já mandei para alguns, vou mandar para outros grupos, e na segunda-feira vou mandar esse link também para as pessoas assistirem. Provavelmente você que está assistindo talvez nem encontre mais ingresso disponível, convite, quando esse programa estiver indo ao ar.
Assim eu espero, porque a procura está sendo grande. Mas, de qualquer maneira, é bom a gente divulgar, compartilhar com o nosso público, com a nossa audiência, porque essa iniciativa ela é permanente, né? Nós continuaremos discutindo a questão do turismo cultural como ativo econômico importante para a geração de riqueza, geração de emprego e para o desenvolvimento do Brasil. Alessandro, muito obrigado mais uma vez. Até o próximo programa, viu? Até um próximo. Muito obrigado e conseguimos manter aí de novo um alto padrão de conversa, de diálogo. Esse programa realmente tem inteligência. Se é um programa que tem inteligência em suas diversas pautas, é realmente aqui o protagonismo e é sempre um prazer estar aqui com você. A gente abduziu o Marcos Romano como telespectador, agora como comentarista e entrevistado também. Daniel, obrigado mais uma vez. Hein? É sempre um prazer, ainda mais aqui com o professor Marco Romano, é sempre um prazer a gente poder estar aqui e aprender cada vez mais. Mas você me fez lembrar aquela fala do Kennedy, né? Não pergunte o que o país possa fazer por você, sim que você possa fazer pelo país, né? Exatamente. Eu acho que a PPP vem no meio dessa história, né? O Estado propiciando essa possibilidade de fluir esse não pode grande haver investimento. Desparceria. É verdade. Tem que haver parceria, sempre. É fato. Muito obrigado, senhores. Daniel encerrando com uma frase filosófica. Ele abriu com uma e encerrou com outra. Muito bom. É o nosso filósofo, Daniel. E obrigado a você que nos acompanha todas as segundas-feiras aqui nos canais do Protagonismo Cidadão. Espero que tenha gostado do programa. Não se esqueça de curtir o programa, de comentar o programa. Isso é importante para elevar a nossa relevância na internet e fazer com que esse programa chegue a mais pessoas e dessa forma a gente possa continuar contribuindo para o protagonismo dos cidadãos na transformação do nosso país. Não desista do Brasil. Nosso país é um país que tem tudo para ser um grande país, ter uma grande influência e proporcionar qualidade de vida para as pessoas, especialmente no ano eleitoral. A nossa participação é muito importante. Porque você sabe que no Protagonismo Cidadão é assim. Aqui, o governo é você. Até a próxima segunda-feira.